Então, com base nesse relatório gerencial do mês de março de 2022, a gente pode ter uma previsão que o fundo imobiliário vai pagar sim mais que 10 centavos por cota, vai pagar sim mais que 10 centavos por cota. E aí, investidores, hoje eu estou aqui a pedido de vocês para a gente comentar sobre os 12 centavos anunciados pelo MXRF11. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se faz sentido para você, considere se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e também, se você puder compartilhar com um amigo, com uma amiga, qualquer pessoa vai ajudar demais o nosso trabalho. Hoje, pessoal, vamos aqui já para a tela do computador. É um videozinho rápido, tá certo? A gente não vai fazer uma análise como vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal, porque a gente já fez recentemente um vídeo falando do MXRF11, só que agora, dia 29 de julho, eles divulgaram aqui essas informações sobre pagamento de proventos. E pessoal, eles anunciaram aí, o MXRF11 anunciou 12 centavos por cota. Isso é muito interessante. A gente já tinha comentado em vídeos anteriores aqui sobre o MXRF11, como vocês puderam ver aí no começo, que ele poderia aumentar esse rendimento. Claro que a gente nunca sabe, é uma projeção, mas isso tudo indicava para que tivesse esse aumento. Então aqui a gente pode ver agora 12 centavos por cota e ele vai ser pago aí dia 12 de agosto, na semana que vem, na sexta-feira, beleza? Agora, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho sobre o fundo imobiliário para que vocês entendam o que está acontecendo, por que teve esse aumento de distribuição de rendimentos. Bom, o MXRF11, pessoal, dispensa apresentações, afinal é um fundo imobiliário muito conhecido por vocês. Ele está cotado aí atualmente em R$ 9,80, tem uma liquidez diária muito boa e ele anunciou aí 12 centavos no último rendimento e o dividend yield de 1,22%. Em relação a esse dividend yield, tem duas curiosidades muito interessantes que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Patrimônio líquido, 2,3 bilhões, muito bom. E aqui agora a gente pode ver o preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,96, ou seja, está abaixo de 1, provavelmente está descontado. Me deixa aqui para mim nos comentários o que você acha, se ele está descontado, se não está, se está valendo a pena ou se não está. Bom, continuando aqui algumas informações sobre o fundo imobiliário, pessoal. Aqui em relação às taxas, vocês já conhecem, né? Ele tem a taxa de administração de 0,90% ao ano. É uma taxa razoável, tá certo? É uma taxa que eu considero bem interessante por ser um fundo imobiliário atrelado ao segmento de papéis. E agora a gente pode ver uma das curiosidades muito interessantes aqui em relação aos proventos distribuídos pelo MXRF11. Olha só, pessoal, desde o IPO, ele fez seu IPO aí lá em 2012, né, maio de 2012, mais ou menos, é o que a gente tem aqui. Ele distribuiu R$ 9,90, arredondando por cota, ou seja, ele praticamente, né, ele mais que se pagou ao longo desses anos. Então, assim, ele distribuiu somente em proventos 101% de proventos, né? Então, assim, em relação ao preço da cota que está valendo agora, R$ 9,80, ele já distribuiu mais que o preço da cota. Então, assim, muito interessante ver isso, né? Se você tivesse investido lá no IPO, claro que já passou por várias turbulências, por altos e baixos, mas ao longo desse período ele distribuiu o mesmo valor que o preço da cota agora. É muito interessante ver isso, essa é uma das curiosidades. Outra curiosidade interessante também, pessoal, em relação ao dividend yield, a gente pode ver aqui que o fundo imobiliário nesse mês de julho de 2022, ele teve um dividend yield de 1,22%, como a gente viu ali no começo. Então olha só, desde junho de 2016 ele não paga um yield tão alto quanto agora, né? Em junho de 2016 1,43% e agora 1,22%. E a gente pode ver aqui que a tendência é ele aumentar esses dividendos. Acredito aí que ele vai aumentar um pouco mais que esses 12 centavos se tudo colaborar. Apesar, pessoal, aí da projeção da Selic e do IPCA também estar em queda, né? A projeção para as próximas reuniões aí do Copom que a gente vai ter é que ela se estabilize e depois comece a cair com o passar do tempo. Então o fundo imobiliário provavelmente vai sofrer um pouco, mas até acontecer isso, né, até ter essa revisão aí em todos esses indexadores que o fundo tem atrelado ao seu portfólio, o fundo ele ainda vai se beneficiar por um longo período.
Então eu acredito, sinceramente falando para vocês, que isso aqui vai aumentar mais um pouquinho. E agora, pessoal, a gente vai fazer aqui uma projeção, né, de quanto você vai receber por cota, com base na quantidade de cotas que você tem. Então para isso eu vou utilizar aqui o Excel, vou fazer aqui uma simples tabela, quantidade de cotas, aqui valor a receber, valor investir. Aqui é só para que vocês entendam, depois eu vou explicar certinho. Vamos lá, quantidade de cotas e beleza. Aqui depois eu ajeito certinho. Bom, vamos imaginar então, vou colocar aqui algumas quantidades de cotas para você poder se embasar, né? Quantas cotas você tem, quanto você vai receber. Então vou colocar aqui 1.000 cotas, 3.000 e 5.000. Então você vai olhar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui o zoom para ficar mais fácil a visualização. Se você tem 10 cotas, se você tem 30 cotas, 50, 100, quanto você vai receber e quanto você precisaria investir. A receber, pessoal, ele vai pagar 12 centavos por cota e ele está cotado atualmente em R$ 9,80. Então a gente vai pegar aqui também e vai colocar aqui para ser moeda. Olha só que interessante. Valor a receber. O quanto eu vou receber se eu tiver 10 cotas? Então é 10 cotas vezes 12 centavos. Olha só que interessante. Se eu tiver 10 cotas, eu vou receber R$ 1,20. Assim como se eu tiver 300 cotas, eu vou receber R$ 36. 1.000 cotas, R$ 120. Mas e quanto eu preciso investir? 10 cotas vezes o preço atual que está agora. Só lembrando, pessoal, que não dá mais para comprar, para receber esses 12 centavos por cota, tá certo? Então, assim, se você tivesse comprado o MXRF11 antes da Datacom, você teria recebido esses valores aqui. Então, só para que vocês entendam, né, para quem não está entendendo o que é isso aqui, o que é essa tabela, se você investir R$ 98, você vai receber R$ 1,20. Se você investir R$ 980, R$ 12. Isso aqui, pessoal, essa proporção aqui, ela vai dar 1,22%. Olha só que interessante. Então, se eu dividir aqui o valor a receber pelo valor a investir, vai dar 1,22%, que é exatamente o percentual que ele pagou nesse mês em relação ao preço da cota. Bom, pessoal, agora a gente vai calcular o preço justo do MXRF11 com base aqui em algumas fórmulas, né? Lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação. O que aparecer aqui, pessoal, não é para você tomar como base se você deve comprar ou se você deve vender, tá certo? Aqui a gente vai fazer simplesmente uma fórmula especulativa para a gente ter uma noção se o fundo está barato ou se ele está caro. Então, beleza, a gente vai digitar o ticker do fundo, MXRF11, e já vai puxar a cotação atualizada. Rendimento anual por cota, a gente vai pegar aqui no Status Invest, últimos 12 meses ele pagou R$ 1,14. Então, o rendimento anual por cota, R$ 1,14. Taxa de desconto. A taxa de desconto é o quanto você espera que o fundo imobiliário ele vai distribuir nos próximos 12 meses. Qual o dividend yield dele para os próximos 12 meses? Eu vou colocar aqui 11%, né, seguindo aí o yield dele normal que ele já tem. E a gente vai ver que o preço justo dele, com base nessa fórmula aqui, é de R$ 10,36. Se ele está cotado em 9,83, ele tem uma margem de segurança de 5,43%. Então, 9,83 mais 5,43%, nós chegamos aí ao preço justo dele de R$ 10,36. E só para resumir, para a gente poder finalizar esse vídeo, por que o MXRF11 aumentou essa distribuição por cota? Pessoal, como eu disse para vocês no começo, era previsto esse aumento de distribuição. Isso, pessoal, se deve em função à estrutura do fundo imobiliário, ao portfólio do fundo imobiliário, que é indexado tanto ao CDI, que é a taxa Selic basicamente, quanto ao IPCA, que é a inflação. Como o IPCA e a taxa Selic estão aumentando, né, estão altos, vamos dizer assim, então o fundo ele se beneficia com isso. Isso demora um tempo, tá, pessoal? Não é assim que a Selic sobe, o fundo já começa a pagar mais. Isso às vezes demora 2, 3 meses para o fundo poder receber mais e poder distribuir mais. Para quem não sabe, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do resultado. Então, assim que ele recebe o resultado dele, assim que ele tem o lucro dele, ele repassa aí para os cotistas. E é por isso que o fundo imobiliário, então, ele está pagando um pouco mais. Deixa aqui para mim nos comentários qual a sua opinião sobre isso, se você tem MXRF11, se você não tem. E lembrando, aqui no primeiro link da descrição
tem um relatório gratuito da nossa parceira Nord sobre fundos imobiliários que eu tenho certeza que vai elevar o seu nível de conhecimento. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo.